Olá pessoal, tudo bem? Vou fechar a porta também. Posso falar? Olá pessoal, boa noite, paz do Senhor a todos vocês. Estamos aqui mais uma vez uma live aí da Igreja ADI e creio que vai ser um momento muito especial. Nós vamos estar conversando, um bate-papo com o pastor Cícero Bezerra de Curitiba e vamos tratar um assunto muito interessante, uma palavra muito interessante, que é recados. E nós vamos trabalhar essa questão aí com o pastor Cícero para a nossa vida. Então, pessoal que está entrando aí, pessoal da igreja, pessoal que está chegando aí junto, quero agradecer a todos vocês. Ah, Luara, que Deus abençoe a sua vida. E já já nós estaremos aí junto com o pastor Cícero que está aí entrando também. E já vamos já daqui a pouco começar. Ok, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Estão entrando aí. E aí, Carlos? Opa, pastor Cícero, tudo Deu, bem? Joia, deu certo, hein? deu certo aí, tudo certo. Que bom. Deixa eu tentar centralizar bem aqui. Isso. Vamos arrumar aqui certinho. Fecha a porta. Ok. Tá tudo certo aí? Tudo ok? Tudo bem, muito frio, né? Tá frio, é. Pastor Clóvis aí, ó, tá junto conosco. Pastor Clóvis aí de É, Curitiba né? aí, da sua terra aí. É. Então ele tá sentindo frio também. Mas aqui também tá frio, aqui tá gelado. Agradecendo aí os É, né? irmãos aí que estão entrando aí, o pessoal da igreja, o pessoal aí de Curitiba também. Pastor Betinho, Deus abençoe sua vida, e todo o pessoal aí que está junto conosco. Vai ser a Daiane, o Fábio aí. Vai ser um tempo muito joia, porque vamos tratar um assunto importante junto com o pastor Cícero. O pessoal está chamando nós aí de velhos. O pessoal está chamando nós de velhinhos. É, Meu né? amigo, o tempo vai passando e a gente vai ficando velho. É, Então, o pessoal está entrando aí. Que bom. Bem, nós estamos aí com o pastor Cícero, pastor amigo de longa data, foi meu professor também de teologia na época do seminário ali, na década de 90, em Autônia, Seminário Teológico Betânia. Foi um momento especial que nós passamos juntos ali em Autônia, na fronteira lá, daquele Paranazão, do Mato Grosso, com o Paraguai. E tivemos um momento especial onde nós moramos junto, nossa família, e muitas pessoas, diversas partes do Brasil, os americanos, durante 4 anos no Seminário Teológico Betânia, aprendendo a palavra do Senhor, e foi um momento muito importante para nós. E hoje nós vamos ter uma conversa aqui, uma conversa assim um pouco mais madura, no sentido de algumas reflexões que nós queremos fazer. Nós já entrevistamos aqui vários pastores, vários líderes, né, como o pastor Bauab, que esteve conosco, o pastor Valdir Steinagel, que esteve conosco também, o doutor Timóteo Carriquer, que esteve conosco, e tantos outros pastores, tantos médicos que estiveram conosco nesse período aí, cantores como Gerson Samuel e tantos outros. E hoje a gente quer ter essa conversa muito joia com o pastor Cícero, e o nosso tema é sobre recado. E você vai entender o que é que nós queremos falar sobre a palavra recado. Então, vai ser um momento especial, nós vamos caminhar aí pelo Brasil, nós vamos caminhar aí pelas ideias, nós vamos caminhar um pouco pela filosofia, pela teologia, nós vamos caminhar aí pelas ciências sociais, e nós vamos caminhar aí por vários lugares para a gente ter um entendimento sobre essa questão. O pastor Cícero é professor, eu também, além de pastor, sou professor, e nós gostamos muito da academia, e hoje nós vamos trabalhar um pouco essa questão. Então, agora eu queria jogar a bola para o pastor Cícero,
para que as pessoas que estão entrando, para as pessoas que já estão aí, para conhecer um pouco quem é o pastor Cícero Bezerra, né? De onde veio, como é que foi a sua trajetória um pouquinho e tal, até chegar agora, então, passando a bola aí para o pastor Cícero, para ele se apresentar para o pessoal que está aí nos ouvindo. Por favor, por gentileza, pastor Cícero ou doutor Cícero, se apresente aí para o povo. É um prazer aí, pastor Carlos, né? De estarmos juntos e vários irmãos aí. Eu vi agora mesmo o pastor Almir, que entrou aí, que é parceiro nosso de caminhada também. Então é um prazer estar falando com o pessoal aí. Eu acho que esses aplicativos, esses equipamentos, né, na verdade não são novos, né? Já são aí, parece que o Zoom já tem perto de 8 anos já, aí tem o Teams, tem o Meeting, né? E aí a gente tem os recursos aí das redes sociais, pelo Instagram, Facebook, que basicamente são os mais usados, e o YouTube também, né? Então, eu acho que é uma oportunidade que a gente tem. Esses dias tive uma experiência muito prazerosa de encontrar vários ex-alunos, né? Então, eles montaram um encontro, né, através do aplicativo, e aí foi muito, muito legal. Então, acaba sendo uma boa oportunidade, né? Às vezes a gente passa um tempo sem se encontrar pelas viagens e pelas muitas atividades. Então, eu acho que esse tempo de quarentena também, né, faz com que a gente reveja muitas coisas. Eu já estou de quarentena, já vai para quase 90 dias, né? Então tem saído assim, uma pela idade, né? Então assim, sou da população de risco e outro também, então tem que tomar cuidado. E outro também é devido ao trabalho. Mas graças a Deus, hoje à tarde a gente estava conversando. Nós aqui, né, na região sul estamos debaixo da bênção de Deus, né? Porque nós temos Rio Grande do Sul, que é um estado com menos contaminação, né, menos contaminado. Aí depois nós temos o Mato Grosso do Sul também, né? Aí Santa Catarina e Paraná. Então, aqui no Paraná nós temos cidades, você estava vendo aqui, que não morreu nenhuma pessoa. Então, graças a Deus. Por outro lado, a gente tem os irmãos, né? Passando dificuldade muito grande lá no norte, no nordeste, né? Principalmente São Paulo, é uma cidade muito grande também, né? Uma cidade cosmopolita. E o Rio de Janeiro também, que tem passado, né, tempos difíceis mesmo. Mas é um prazer estar aqui com vocês, como o pastor Carlos mencionou. Eu estou no trecho aí, né? Já faz muitos anos, né? Já estou completando 40 anos de professor. Então a gente acerta muita coisa, erra muita coisa, a gente acaba adquirindo experiências, né? Algumas experiências conceituais, experiências a partir dos estudos, das pesquisas, etc. Outras experiências também no erro e no acerto, né? A gente não tem garantia de que tudo que a gente vai fazer na vida vai dar certo. Mas eu acho que vai ser muito legal. Eu gostei da ideia do pastor Carlos de puxar assim, o tema, né, a partir dos recados. Eu acho que bem atual, né, bem legal. Então, eu acho que a nossa conversa vai ser bem interessante. Então, já entrando um pouco nessa questão aí do recado, ou seja, recados para nossa sociedade tão convulsionada que está hoje, nós estamos vivendo, claro, obviamente não só hoje, mas todos os seus, todos as décadas, os anos têm os seus desafios, como disse Franz Schaeffer, cada geração deve fazer a leitura da sua própria geração. Mas no século XVII, Horace Bonner ele escreveu um livro muito interessante falando de recados, né? Recados para um ganhador de almas. E Horace Bonner ali ele tratava uma série de mensagens referente à vida, referente à família, referente ao ministério, enfim, a várias coisas. Inclusive, o pastor Clóvis Cunha, que está aí nos assistindo, ele também escreveu um livro chamado Recados, né, que é uma coisa interessante. Então, hoje nós iremos conversar sobre essa importância do recado nessa atual conjuntura, ou esse conselho
nessa atual conjuntura que nós estamos vivendo. E aí eu queria, antes de mais nada, fazer aqui uma definição, uma redefinição da palavra recado. Então, a palavra recado significa o quê? Qual é o seu significativo para nós hoje, em pleno século XXI, nessa aldeia global de 7 bilhões de pessoas? O que seria o recado? O recado seria um aviso. O recado seria, na verdade, uma comunicação, seja ela verbal ou seja ela escrita, o recado. O recado, na verdade, seria uma recomendação. Estou te recomendando, né? Ou estou te informando. Então, tratar esse assunto do recado é uma coisa importante, porque, por exemplo, nós olhamos já lá no Estado grego, o Platão escrevendo o seu livro A República, dando um recado, né? Como é que funciona essa mecanicidade no sentido mais da polis. Nós vimos também, por exemplo, o Aristóteles, né? Essa semana, estudando Aristóteles, a gente percebe que ele também deu o seu recado no seu livro A Política. E aí a gente vai percebendo na Bíblia. A Bíblia vai dando para nós recados, mandamentos, obviamente, o que podemos fazer, o que não podemos fazer e como é que nós devemos caminhar nesse sentido aí. Então, nós temos isso também no campo da Bíblia, no campo teológico, no campo eclesiástico, historial. E hoje eu converso com uma pessoa madura, que é o pastor Cícero, uma pessoa que tem uma longa caminhada, né, tanto acadêmica, hoje ele é um doutor no campo acadêmico, como também na questão ministerial, como um pastor que já percebeu várias gerações entrando, a igreja brasileira, ele tem um trânsito muito forte nesse sentido, né, intraconfessional, de muitas igrejas que ele conhece, muitos pastores e tal, e não é nenhum neófito, é uma pessoa madura, é uma pessoa que pode nos dar uma orientação e um recado. E aí eu já começo passando para o pastor Cícero, o primeiro recado que eu queria que o pastor Cícero desse para as pessoas que estão nos ouvindo. O primeiro recado seria para os pais, nessa época tão difícil que nós estamos vivendo. Qual o primeiro recado que você dá para os pais? Você que também é pai. Eu acho que a gente, assim, numa linguagem mais contemporânea, né? O recado a ideia. Depois você não vai dizer que eu não avisei, né? Então acho que Mais ou menos isso. então depois você não vai dizer que eu não avisei. Mas pensando nos pais, nós vivemos é um mundo digital, um mundo digitalizado. Eu tenho uma netinha a Isabelle, ela tem. Não foi a Isabelle, foi a Elisa. Ela tem, acho que ela vai fazer 4 anos, né? Aí uns meses aí atrás, ela era novinha ainda. Ela estava na nossa cozinha, né? Então na cozinha tem uma geladeira e ela estava passando o dedinho na geladeira para ver se através do dedinho ela conseguiria abrir a geladeira, né? Então aí eu tenho a outra netinha, a Luísa, que ela tem 1 ano e pouco. Você põe o celular na frente dela e ela já vai com o dedinho. Às vezes ela nem tem paciência para assim, o controle do dedinho. Se você lembrar do Steve Spielberg, né, ele fez aquele filme do ET, lembra do ET que ele voava naquela bicicletinha assim e tal? E você lembra que ele levantava o dedo assim, o dedo dele brilhava, né? Você lembra, né? O Spielberg já estava À frente. o Spielberg um futurista, né? Ele é um cara futurista, um pensador, né? Os filmes dele têm muito essa pegada aí. Mas é uma geração que ela já nasce na frente do digital. Ela já nasce com as imagens, né? Totalmente diferente da nossa geração. Por exemplo, nós fomos alfabetizados, né, na cartilha. Eu me lembro que eu fiz curso não sei se você, pastor Carlos, fez o curso de datilografia, A, S, D, F, G, né? Tinha que colocar uma tábua por cima, assim, né, para você fazer rápido e coisas desse tipo. Essa geração, não, eles já estão digitando, eles já estão se comunicando, eles estão, como é que diz? Assim, interagindo com
a tecnologia como se aquela própria tecnologia fizesse parte da vida deles, né? E aí, Tem uma série, é, e tem aí uma isso, série no Netflix que acho que é o 100, o 100, alguma coisa assim, que é quando a Terra foi destruída e aí eles estavam vivendo em estações, né, espaciais e eles viram, né, a Terra ser destruída e eles já tinham inventado chips, né, que você conecta o chip no indivíduo e esse chip ele assume a memória, assume a inteligência da pessoa. Então, isso não é só ficção, né? Hoje você já tem os automóveis que são teleguiados, né, a partir de controle remoto, do joystick, né, a mesma coisa aí dos jogos, né, dos games aí. Eu fui esses dias numa exposição de tratores, onde o trator estava lavrando a terra, não tinha ninguém, o cara estava só num tablet e ele estava fazendo todos os comandos. Então, é uma geração digital. Aí você pergunta, mas e aí aonde a gente entra na paternidade? Paternidade, ela entra, não é a ideia de, por exemplo, que às vezes alguns pais, principalmente nós do segmento religioso, não, isso aqui é pecado, isso aqui não pode, etc. e tal. Eu acho que entra na educação. Por exemplo, como professor, a gente corre muito risco, por exemplo, os alunos usarem o celular no período da aula, né? Então acaba o professor sendo assim tipo um carrasco, não pode, etc. Mas aí o que a gente tem sido treinado hoje como professor é de que maneira que nós podemos fazer o bom uso do celular durante o período de aula. Eu já uso muito nas aulas, interação, faz em grupo, dá temas para pesquisar e etc. Então, cabe aos pais, primeiro, passar nesse ambiente digital, colocar juízo de valor, colocar conceitos éticos, né? Princípios. Por exemplo, eu vejo aqui com as criancinhas em casa aqui, eles vão assistir a TV ou alguma coisa assim, aí eles falam, isso aqui pode, isso aqui não pode, isso aqui não pode, isso aqui e tal. Quer dizer, os pais já vão criando essa conscientização para as crianças, para que elas possam ir desenvolvendo o juízo de valor. Quanto mais cedo você conseguir passar para o seu filho as questões éticas, o do certo, do errado, da verdade, da mentira, da honestidade, da desonestidade, eu acho que vai ser mais fácil para eles conviverem no ambiente da tecnologia. Somente a proibir, 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 não vai. Na verdade, o proibido ele desperta interesse, né? O proibido ele acaba sendo fascinante. Então, eu acho que um desafio para os pais é passar para os seus filhos, seja em qual idade for, o juízo de valor, o que é certo, o que é errado, e eles vão aprender e vão assimilar muito mais rápido do que nós assimilamos. A nossa geração, de alguns aí, né, é uma geração analógica, né? Essa geração, ela é uma geração digitalizada, é uma geração que ele já nasce frente ao digital. E cada vez mais, por exemplo, nós como professores, hoje eu dou aula, né, praticamente todas as minhas aulas são digitalizadas, né, são aulas através dos aplicativos e etc, né? Eu me lembro, antigamente, para a gente fazer uma conversa como essa aqui, eu tinha que sair daqui da minha casa, ir lá para Tubarão, fazer 400 quilômetros para ir, 400 quilômetros para voltar, né? Lembra, né? Quantas vezes nós fizemos isso para ter um tipo de conversa como essa? E hoje a gente faz aqui, a hora que terminou é só desligar, nós já estamos dentro de casa. Então, essa dinâmica e essa realidade virtual não tem como negar. Eu acho que o desafio, hoje mesmo eu estava lendo o Han Jones, você estava falando aí, o desafio, eles dizem assim, o Han Jones diz, alguns dizem que nós estamos no crepúsculo do cristianismo, mas ele tá dizendo assim, não, nós não estamos no crepúsculo do cristianismo, porque o cristianismo não termina. O cristianismo, na verdade, ele precisa se amoldar, mas conservando na sua essência a verdadeira mensagem de Jesus. agora, sobre essa questão, nós olhamos aqui o primeiro recado, então, para os pais. O pastor Cício fez aí
um apanhado mostrando que nós vivemos uma geração cibernética, uma geração conectada. Inclusive, o Fábio até brincou que ele é da geração Orkut ainda, né? E Orkut, é o Orkut. Então, o que os pais, como educar os seus filhos, então, eu acho que foi um ponto importante, essa questão de deixar claro os valores. Eu acho que o Charles Swindoll ele escreveu isso de maneira muito, muito clara no seu livro sobre valores. Né? Então, acho que os valores são coisas importantes. Firme né? seus valores. Firme seus valores. O Charles Swindoll escreveu isso. Então, o certo, o errado, o pode, o não pode, acho que isso tem que ficar muito claro na mente, no coração dos filhos, para eles poderem ter uma métrica como andar. Agora, dentro dessa questão, você como um acadêmico, como professor universitário, você que teve o desafio de fazer o seu doutorado na PUC, lá no Rio de Janeiro, eu queria perguntar sobre uma questão que eu acho importante, e aí, só adiantando um pouquinho, como nós temos muitos recados aqui, nós temos que ser sintéticos na nossa resposta. Então, eu queria perguntar para você, qual recado que você daria para os jovens que perderam a esperança num Brasil melhor? Quer dizer, num Brasil polarizado, dicotomizado, dividido, num Brasil onde todo mundo quer que esse país cresça, mas parece que todo mundo puxa o freio de mão, e isso vai engessando essa geração que às vezes vai perdendo a utopia, às vezes vai perdendo o sonho, vai perdendo a paixão, né? Vai perdendo o vislumbrar de um futuro que de repente poderia ser diferente. Qual o recado, você como um analista também político, você que conhece muitas pessoas, tem andado pelo Brasil e fora do Brasil também, qual o recado que você daria para os jovens, essa nossa geração aí, que perdeu, né? que se desencantou com essa questão do Brasil, de um Brasil melhor? Pois não, pastor Carlos, excelente pergunta. A grande utopia, né, da vida, né, o grande sonho, ele não é uma coisa que acontece de maneira assim intuitiva. Os nossos grandes sonhos, e você como estudioso, né, você sabe muito bem disso, os sonhos são construídos a partir do nosso entendimento conceitual das realidades em que nós estamos vivendo. E como é que eu vou ter entendimento conceitual da realidade que eu estou vivendo? Através da educação. Por exemplo, somente 16% da população brasileira, perto de 210 milhões de habitantes, somente 16% tem acesso à educação de nível superior. Consequentemente, se eu sou um indivíduo que o meu sonho é o sonho do outro, facilmente eu vou estar frustrado. Se as minhas aspirações são as aspirações de uma determinada forma de comunicação, por exemplo, vamos pegar hoje aí uma rede de comunicação, né, uma TV, ou etc. Tal. Se as minhas aspirações estão alinhadas com essa mensagem que é transmitida, facilmente eu vou estar frustrado. Quem são aqueles que constroem os sonhos? São os estudiosos, são as pessoas que se detêm na educação e eles se alimentam. Por exemplo, eu vejo assim na minha vida, por exemplo, esse negócio da virose, da pandemia e etc. Eu tenho várias e várias leituras, você tem que filtrar tudo aquilo que você tá ouvindo, está lendo e etc. Então, você tem que ter capacidade analítica, você tem que ter capacidade conceitual para que você possa se agarrar, possa se firmar. Por exemplo, para nós cristãos, nós precisamos nos firmar na Bíblia, na palavra de Deus, né? O que os ensinamentos de Jesus dizem a esse respeito e etc. Então, para você, rapaz, moça, um jovem, aí, pegar entre aí, 20, 30 anos de idade, 18, 30 anos de idade, alimente os seus sonhos a partir da sua formação. Identifique quais são as suas áreas de interesse. A hora que você identifica quais são as áreas de interesse, você vai se empenhar e você vai se dedicar para isso. E você vai passar de ser influenciado para ser influenciador. Tá joia. Então, nós vimos aí sobre essa questão aí dos jovens que às vezes perde seu encanto. Eu acho que essa canalização, esse entendimento de saber qual o nosso papel nessa sociedade plural,
é uma coisa muito, muito importante. Agora, eu queria tratar um assunto que eu acho importante, porque às vezes a gente passa desapercebido, não na questão dos dados que a gente vê na TV, mas na questão do coração. Por exemplo, qual o recado que o senhor poderia dar para aquelas pessoas que estão desempregadas? Veja bem, a gente vive numa situação que não é só uma situação de pobreza, às vezes a gente vive uma situação de miséria. Quer dizer, ao mesmo tempo que nós vivemos num mundo globalizado, no mundo cibernético conectado, né, no mundo que o homem foi à Lua, foi a Marte, encurtou a distância através da internet, né, nós, no mundo bélico aí, né, de bilhões de dinheiro que são gastos nessa questão em diversas áreas, a gente ainda patina nessa questão quando a gente trata essa questão da desigualdade social e aí aprofundando um pouco mais sobre a questão da fome. Até, inclusive, como nós estamos aqui, o John Stott, que escreveu esse livro muito importante, eu acho que todo cristão deveria ter esse livro aqui, que é o John Stott, já falecido, teólogo britânico, que influenciou o Pacto de Lausanne de 1974, um exegeta, mas também uma pessoa que olhou a sociedade do ponto de vista social. O John Stott ele fala uma coisa interessante, como posicionar-se biblicamente diante dos desafios contemporâneos. Aí ele fala, o cristão em uma sociedade não cristã. E ele trata também essa questão da fome, da pobreza, do racismo, da desigualdade. E aí eu queria que você trouxesse uma palavra de alento, porque, inclusive, você já viveu e já morou em várias cidades grandes no Brasil, já morou em São Paulo, já mora em Curitiba hoje, já morou em Belo Horizonte, onde a gente já teve juntos ali. O que você diria para as pessoas que estão desempregadas hoje, que olhando no corredor da história, às vezes não tem aquela vontade, se sente até oprimida, porque não consegue colocar na mesa o pão de cada dia? Bom, Pastor Carlos, nós vivemos no sul do planeta, né? Nós estamos no continente latino-americano. O nosso continente ele é marcado pela desigualdade, ele é marcado pela disparidade, né? Então, onde você tem poucos ricos e muitos pobres. O que nos classifica, né, como o país subdesenvolvido é a falta de estrutura, é a falta de educação, por exemplo, nós estamos sentindo na carne agora mesmo os estados que têm uma melhor estrutura para a saúde, eles estão reagindo melhor, né? Estão atendendo melhor a população nesse sentido. E ainda nós temos, no nosso caso aqui, a questão ética, né, que é muito complicado. Alguns estados, até aproveitando a situação de calamidade, ainda tenta tomar algum tipo de vantagem, né, de superfaturando equipamentos médicos e etc. Então, essa é uma realidade. Essa é a realidade que nós vivemos no mundo, no planeta. Nós estamos aqui na América Latina. A nossa economia, a economia informal, ela chega aí perto de 46%, né, da população brasileira vive da economia informal. O que é a economia informal? É aquele indivíduo que ele vende o churrasquinho lá na frente do mercado, é que ele vende pão, que ele vende sorvete, ele não paga imposto, e etc. Acho que passou, né? Que são perto aí de 50 milhões que estão recebendo aquela ajudinha lá dos R$ 600 que o governo está passando, né? Para tentar, pelo menos, que a pessoa tenha alimento na mesa durante esses 3 meses aí, não sei se vai prorrogar ou coisa desse tipo. Então, a marca da América Latina é a marca da desigualdade. Como é que a gente vive? Como a gente reage? Por exemplo, nós aqui, eu vim de uma família muito pobre. Eu acho que você também, vários aí, nós aí né, que estamos participando aqui, viemos de situações de pobreza bem assim, bem sedimentadas, bem básicas mesmo. Você é pernambucano, né? Você Sim, vem eu de sou Pernambuco. nordestino. Você é nordestino, cara. Sou nordestino, eu vim para São Paulo, fui criado em São Paulo, cheguei em São Paulo, eu nasci em 1956, cheguei em São Paulo em 1961, né? Então eu tinha 5 anos de idade quando cheguei em São Paulo, foram 3 anos antes da Revolução, né? Do período militar. Então nós, dentro desse contexto aí, o que eu quero dizer?
é que uma das soluções, primeiro passamos pela criatividade. Nós precisamos inspirar. Aí é onde eu acho que nós, os líderes religiosos, temos uma tarefa muito importante nesse sentido, que é inspirar a criatividade. Sabe como é que foi desenvolvido o tênis com amortecedor, esse que a gente usa aí? O indivíduo ele foi visitar um amigo dele no hospital e aí tinha uma daquelas garrafinhas de soro, né, vazia e tal, aí ele pisou em cima, viu que o negócio amorteceu e aí ele desenvolveu o tênis com amortecedor. O Henry Ford, sabe como é que ele montou a linha de carros lá? Ele foi num frigorífico e ele viu eles tirando as peças do boi, né? Foi tirando a peça do boi, ia passando, cada um tirava um pedaço. Aí ele falou assim, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer construir um automóvel de tal maneira que cada um vai montando um pedacinho. Né? O sustain. Tá entendendo? Então, a questão da criatividade dentro dessa... Porque a nossa geração, a minha geração, talvez a geração aí dos meus netos, vai conseguir mudar um pouco, porque esse crescimento, né, de desigualdade, é uma curva, é um ângulo muito inclinado para você reduzir. Então, como é que nós reduzimos a desigualdade? Com a criatividade, com a livre iniciativa, por isso que eu sou adepto, né, para a livre iniciativa, que cada indivíduo tenha liberdade para desenvolver os seus próprios negócios, para que tenha criatividade, né, para adquirir o seu próprio sustento. Cada vez mais no mundo moderno, você vai percebendo que o Estado ele vai saindo mais da participação social, participação cidadã. Social não, né? Porque o Estado tem que te dar educação, segurança, saúde, o Estado tem que te dar essas coisas. Mas esse indivíduo que ele tem baixa formação escolar, esse indivíduo que ele ganha R$ 50 por dia, esse indivíduo que às vezes, né, só ganha moradia e alimentação, nem salário não tem muitos casos assim no Brasil. Essa pessoa ela vai mudar de vida a partir do momento que ela for fazendo as descobertas, a partir do momento que ela vai percebendo de que, puxa, eu posso entrar nesse setor aqui. Por exemplo, a gente pega aí no Santa Catarina esse dono da Van, né, que é um comerciante que ele descobriu um setor e ele foi para frente. Você vai pegar as grandes redes, né, Magazine Luiza, que é aquela senhora, né, que tem aí, que tem uma baita de uma rede de distribuição de eletrodomésticos no Brasil e está comprando os aplicativos. Então, agora, Americanas, esses aplicativos que você compra e entrega na sua própria casa. Então, eu acho que nós devemos fomentar, nós devemos incentivar a iniciativa individual, a criatividade das pessoas, né, e dando a elas uma formação básica para que ele consiga passar mais um degrau na sua condição de vida. A desigualdade, ela é explícita. A desigualdade, ela está consolidada nessa parte sul do Brasil, do mundo. E a parte mais desenvolvida, né, se a gente pegar a Europa, pegar os Estados Unidos, vocês acham que eles estão muito interessados que nós mudemos de patamar? Não, né? Na verdade, o que eles estão interessados é que nós consumamos os seus produtos, né? Nós, brasileiros, graças a Deus, somos abençoados mesmo, que temos um país, né, com uma fauna impressionante, né? Por exemplo, não sei se você sabia, mas basicamente 4 países do mundo produzem soja. Né? E a China depende da soja praticamente para sobreviver. Né? E a produção chinesa acaba repercutindo no mundo inteiro, mas quem produz soja é Brasil, Argentina, por incrível que pareça, mas é uma produção que não é muito significativa. Brasil, Argentina, Estados Unidos e África do Sul. Então, são só esses aí que produzem soja, que é basicamente um alimento básico para o mundo todo. Né? Então, para que a China funcione, precisa sair do mundo pelo menos 6 navios por dia carregados de soja, do mundo. Então, quer dizer, que vai sair daqui do Brasil, vai sair dos Estados Unidos, vai sair da Argentina ou vai sair da África do Sul. Agora, dentro dessa questão que a gente viu, e a gente sabe que o Brasil é um país desigual, a gente sabe que a pobreza no Brasil tem crescido, e não só aquela pobreza que, às vezes, como você tocou aí, nós estamos no Sul, e o Sul é privilegiado em todos os sentidos, até na questão geográfica, na questão de indústria, na questão intelectual, Sudeste, Sul, né? E você, como falou,
você veio do Nordeste, e o Nordeste também, a gente vê essa desigualdade muito pulsante, né, da pobreza, e a grande maioria, como foi falado aqui, sai desse estado de pobreza e tenta buscar criatividade, ou através da educação, e através, né, daquilo que a Bíblia pontua para nós. E hoje a gente vive não só uma questão de pobreza, onde está faltando ali 1 quilo de arroz, ou em vez de comer a carne, come o ovo, mas a gente também percebe que estamos vivendo também numa situação de extrema pobreza. São 800 milhões de pessoas no mundo que estão abaixo da linha da miséria, da pobreza total, né? Então, se a gente amplia isso para a América Latina, então isso se torna uma coisa que requer a oração e a intercessão da igreja. E aí, nesse ponto, eu caminho no sentido que a igreja não pode ficar desconectada com a realidade do mundo, como disse John Stott no seu livro, Ouça o Mundo e Ouça também o Espírito, porque a realidade da igreja é a realidade onde ela está inserida. Não podemos elitizar a igreja no sentido que agora nós vamos esquecer os pobres, e os pobres são somente para os ministérios para-eclesiásticos, aqueles que trabalham somente com essa fatia da sociedade. Então, quando a gente amplia isso para a América Latina e amplia isso para a África, a gente toma um susto. Então, nesse sentido, eu acho que aquela pessoa que está desempregada, aquela pessoa que está passando hoje por dificuldade, realmente ela deve ser criativo, realmente ela deve ser íntegro mesmo diante da luta e da dificuldade, e buscar a Deus em todos os sentidos. Aí eu queria pegar um ponto aqui do nosso recado e passar para você sobre qual o recado que você dá para os ricos orgulhosos. Os ricos que Tiago fala que hoje você está rindo, mas você vai chorar. Qual o recado que você dá para os ricos orgulhosos que vê todo esse panteão de pobreza, de desigualdade, e cada vez mais querem mais para eles? É uma questão seguinte, o indivíduo, nós estamos falando de riqueza, de milionários, de grandes fortunas, né? A base de todas as grandes fortunas, dos grandes milionários, que não são muitos, você pode juntar aí, né, os grandes fortunas do mundo, não sei se passa de 100 pessoas ou alguma coisa desse tipo, mas a base das grandes riquezas é a generosidade, né? Você vê aí uns 4, 5 anos atrás, o Bill Gates, ele doou, né, fez uma doação de quase 20% de toda a sua riqueza, né? Em 3, 4 anos, ele voltou a ser o homem mais rico do mundo novamente. Então, a base das riquezas é a generosidade. Então, eu acho que no nosso segmento religioso tem muita riqueza, né? E tem muita concentração de riqueza. Por exemplo, mesmo pensando nas instituições religiosas, igrejas, etc., tem muitas igrejas ricas. Muitas não, na verdade são poucas. A maioria das igrejas são igrejas da periferia, da população, que tem 100, 200, 300 pessoas, etc. Mas a base, quando os ricos, que são cristãos, vamos falar no nosso ambiente, né? Os ricos cristãos, quando eles entenderem, e vários entendem, né? Quando eles entendem de que a base da sua riqueza é a generosidade, porque a generosidade, agora, é uma generosidade, assim, que não é uma generosidade intuitiva, não é uma generosidade que, assim, o pastor Almir está dizendo aqui, generosidade é o princípio de crescimento, né? Mas não é uma generosidade pródiga, não é uma generosidade que você não sabe o que está fazendo, mas é uma generosidade mediante, né, estudos, mediante princípios, mediante, principalmente no nosso caso, princípios cristãos. Então, quando o rico, ele ele se desapega. Quando o rico ele entende de que a partir da bênção, o Valdir, né, amigo nosso, ele diz assim que a bênção não compartilhada ela estraga, né? Então quando o rico ele entende que ele pode abençoar, né, muitas pessoas. A Vanessa está dizendo aqui que o pior de tudo são os líderes evangélicos milionários em cima de um povo pobre, né, e ainda vende o evangelho. Então, eu acho que é uma discussão que nós temos que fazer. Essa nossa conversa ela vai ficar gravada e várias pessoas vão estar ouvindo depois,
mas é uma discussão que nós temos que fazer. Você estava falando, né, sobre a desigualdade, sobre a riqueza, sobre a pobreza, e eu me lembro no ano passado, eu me deparei com um texto lá em Provérbios, que diz que cabe aos pais passar a herança para os filhos, entendeu? Por exemplo, se nós analisarmos a nossa condição hoje, nós vivemos melhores do que os nossos pais. E se você for lá para trás, pegar a ordem genealógica da família, você vai ver que o seu pai viveu melhor do que o pai dele e tal, e etc. Então, os nossos filhos têm que viver melhor do que nós. Como é que eles vão viver melhor? Quando nós passamos a nossa herança, o nosso patrimônio, nós passamos para eles. E aí o que nós estamos fazendo? Nós estamos quebrando o ciclo da pobreza. Então, cabe aos ricos ter esse tipo de entendimento. Eu acho que nós devemos promover mais esse tipo de discussão nos nossos ambientes, nos nossos segmentos, de que maneira, porque a riqueza no segmento religioso ela é muito forte, ela é muito acentuada. Agora, de que maneira que essa riqueza está ajudando ao mais pobre? É verdade, né? Não é em vão que o Max Weber escreveu A Ética Protestante e o espírito do capitalismo, tratando essa questão. Outro ponto que eu queria tocar aqui é sobre um ponto que eu acho importante, e por isso eu sei que o nosso tempo já está voando, mas é um recado, olha só, queria que você prestasse atenção. Um recado para os ídolos do coração. O Martinho Lutero ele trabalha muito essa questão do ídolo do coração. O Tim Keller, que é um contemporâneo nosso, ele escreveu sobre essa questão também no seu livro. Porque hoje a gente vai erigindo ídolos no coração. Às vezes pode ser um pregador, às vezes pode ser o meu trabalho, às vezes pode ser a minha faculdade, às vezes pode ser o diploma universitário, pode ser até mesmo o meu corpo, né, físico, enfim. Nós vamos criando, às vezes, ídolos no nosso coração e nós vamos se fragmentando nesse sentido, como quis Lutero e também o Tim Keller, que trabalha essa questão de maneira muito pontual no seu livro, essa questão dos ídolos. Os ídolos não são só os ídolos que estavam no entorno de Israel na época que Deus enviou Moisés para levar o povo para a terra prometida. Não é só o Baal, a Zera, não são só esses ídolos. Tem uns ídolos dentro do nosso coração que nós vamos construindo, que pode ser um teólogo que eu gosto muito, e aí então eu prefiro mais ele do que o outro, e aí não é questão só de preferência, mas é questão até de colocar em primeiro lugar. Quer dizer, o ídolo é tudo aquilo que vem em primeiro lugar de Deus. Qual é o recado que você dá sobre essa questão dos ídolos do coração? A Bíblia diz: aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Você está falando, eu estou lembrando do Daniel, né? O Daniel, ele está na Babilônia, né? Foi como escravo, foi como jovenzinho, né? Porque os babilônicos, quando eles levaram aquele grupo de escravos, eles tinham uma preferência para os mais jovens, né? Porque eles tinham mais vigor, tinham mais saúde, e etc. E uma coisa que eles fizeram naquele período, porque eles tinham medo que as mulheres babilônicas tivessem filhos, né, porque não eram só judeus que estavam ali na Babilônia, tinha gente de outras nações, né, que foram escravizados também. Então, aqueles mais jovens, eles levavam para trabalhar, e levavam para trabalhar, às vezes, na casa, nos palácios, nas casas das pessoas com mais recursos. E o que eles faziam para que as mulheres babilônicas não tivessem filhos, eles castravam esses mais jovens, né? Não tem nenhum documento que prove que Daniel foi castrado, etc. Mas o Daniel viveu naquele período ali, e apesar de toda aquela atrocidade, apesar de todo aquele ambiente contrário, apesar de toda aquela situação adversa, o Daniel conseguiu superar tudo aquilo ali e se tornou um dos homens mais expoentes no Império da Babilônia. Cara, isso para mim é fantástico, né? Porque ele não lembra, né, que ele não comia a comida, a questão dos deuses, ele não adorou os deuses lá, né? Os amigos foram até lá para assim condenados
a fogueira, para a cova dos leões, né? E o Daniel envolvido ali com aquela situação toda, mas ele não consegue, ele não cede, ele não cede, né? Lembra lá do período da oração e etc. Por que eu estou dizendo isso? Porque é uma referência para nós. Por exemplo, aonde está o teu tesouro, está o teu coração. E uma coisa na vida que a gente vai aprendendo com a idade é o seguinte: aquilo que você se dedicar, aquilo que você concentrar a sua vida e você ficar firme, você vai obter vitória lá do outro lado. Entendeu? Se tem algumas áreas na vida, você tem que identificar quais são essas áreas na sua vida. Eu me lembro quando eu escrevi o primeiro livro. Quando eu escrevi o primeiro livro, não sei se a gente estava junto naquela época, foi ano 2000, né? 2000 alguma coisa. Cara, a quantidade de críticas que eu recebi, não sabe escrever, brasileiro para escrever naquela época, né? A gente só tinha livros traduzidos, brasileiro, né? Vai escrever. Eu tinha amigos até, assim, colegas, né? Que falavam, não, você, seu livro não presta, né, e tal, e coisa desse tipo. Ah, mas eu não tô nem aí. É Escrevi o livro, plágio, é consequentemente. plágio. É plágio, é não sei o quê, né? Colocou de outras pessoas e tal, e coisa desse tipo. Conclusão, hoje eu já tenho mais de 40 livros escritos. Se eu tivesse parado lá atrás, né, naquela... É lógico que eu ainda não me considero um escritor, mas eu aprendi a escrever. Eu aprendi a pesquisar, né? Eu tenho formação para pesquisa. Eu sei onde estão as informações, eu sei dialogar, né, com as informações. Eu acho que você também, né, Pastor Carlos, tem essa experiência. Então, eu acho que onde nós focarmos o nosso coração, aonde a gente, assim, deixar, onde a gente se apega, olha, isso aqui é uma coisa que eu vou fazer com todo o meu coração, como se eu fosse para o Senhor. Se é uma coisa do bem, pode ter certeza que você tem a bênção de Deus. Se é do mal, você não tem a bênção de Deus. E as consequências, né, que se você se apegar à maldade, se você se apegar às coisas do mal, vai ter as consequências também, né? Tá certo. Sobre essa questão do ídolo do coração, é uma coisa que a igreja evangélica brasileira tem que repensar. Até o Leonardo, que está aí nos ouvindo aí, o Léo, que é pastor da igreja presbiteriana lá em Cascavel, citou ali um livro Ah, sim, importante, um né, abraço, Leonardo. Um nessa área, né, abraço. o Leonardo. E isso é uma questão que a gente tem que rever, porque realmente nós temos que adorar somente a Deus, e nesse céu de Deus só tem uma estrela, que é Jesus Cristo. Agora, um ponto que eu acho também importante, e aí eu queria deixar aqui para a gente ir rapidinho, isso aí eu vou te dar um minuto para você falar, para ver se a gente consegue aqui, é que um recado para os cristãos que vivem uma fé genuína, mas também um recado para aqueles cristãos que vivem uma vida fraca, uma vida medíocre, no sentido de uma média baixa, mas estão ali no veio da igreja. Talvez aquilo que Dietrich Bonhoeffer falou sobre a graça barata e a graça preciosa. Qual o recado para esse cristão que vive uma fé genuína, que às vezes olha e diz, puxa, eu estou firme e tal, e aquele cristão que ele diz que é cristão, mas a vida não mostra isso, a vida dele com Deus não mostra isso, mas ele está ali na igreja, ele está ali numa ginástica espiritual e que, na verdade, ele precisa de conversão, de mudança, de transformação e não de uma adequação, ele precisa de uma conversão. Qual é o recado que você dá, assim, em um minuto para isso aí? Sim, eu acho que eu tive um professor, o professor França, e ele dizia assim: o que faz a diferença na vida cristã é o indivíduo ter uma experiência com Deus. Se ele tem uma experiência com Jesus, se ele tem um encontro com Jesus, o encontro aí nós estamos falando é sobrenatural. Não é a religião que vai fazer, não é a instituição que vai fazer, não é o grupo que vai fazer, mas é essa pessoa ela se encontrar com Jesus de forma sobrenatural. A hora que ela tem essa revelação, né, que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, a hora que ela tem essa revelação de que eu me encontrei com Jesus, eu sei quem é Jesus, eu sei a diferença de Jesus na minha vida, a vida dela muda. Senão ela fica nessa mesmice religiosa, de frequentar os ambientes, porque os nossos ambientes são agradáveis, nossos ambientes são acolhedores, a gente trata bem as pessoas com respeito, mas que faz diferença e que conduz para a salvação, não conduz, não. Agora, essa questão também, tratando essa questão, e uma questão que eu queria que você tratasse é sobre a questão, qual o recado que você dá para os casais? Hoje a gente está percebendo aí uma nova configuração de família, uma nova configuração de paradigmas e tal, e qual o recado que você dá
para os casais cristãos, porque hoje a gente vê aí um número gigante de divórcio, então, enfim, às vezes a pessoa está casada, mas a vida conjugal tá murcha, enfim. Qual o recado que você daria para os casais? Eu acho que tentando assim trazer para o casamento não existe uma receita definitiva, né? Esses dias a gente estava até conversando com a minha nora sobre isso, a gente conversa bastante, e aí a gente estava falando, fulano é um professor de casais, né? Assim, entendeu? Não, não é por aí. Nós não somos professores de casais. Não existe uma cartilha exata e perfeita para que o casamento seja dessa forma, né? Casamento é cumplicidade, é a parceria entre duas pessoas, né? É onde elas são cúmplices em determinados assuntos. Mas o seu casamento, ele não é um padrão que ele vai se reproduzir no casamento de todos os outros, né? Principalmente nós, pastores, né? Todas as pessoas da igreja têm que ter um casamento igual ao nosso, e etc. Não é assim. Na verdade, essa cumplicidade ela tem que se evidenciar a partir dos compromissos que um tem com o outro, né? E na medida que os filhos vão chegando, os filhos também vão assimilando, e esse casamento ele vai assumindo as formas e os contornos, né? Que é peculiar daquele casal, daquela dupla, né? Daquele homem e daquela mulher. Então não existe uma receita definitiva, né? Tenha compromissos únicos, né? A minha nota está dizendo a receita é a parceria, né? Tenha compromissos juntos, né? Por exemplo, eu não tudo aquilo que a gente tem feito na vida, se não fosse a minha esposa, nunca teria condições de fazer. E no caso dela, é vice-versa, né? E todos nós temos a nossa experiência. Não existe um padrão, né? Existe, sim, valores, existe princípios, Princípios. existe cumplicidade, né? Tá certo. Eu me lembro aqui mesmo, em Tubarão, aqui em Santa Catarina, a nossa igreja ADI, naquela manhã tão especial que você e também, né, o saudoso doutor Russell Shedd pregaram sobre família, sobre casamento, que foi aquela manhã tão É mesmo, maravilhosa que é o doutor mesmo. Shedd pregou É, sobre família, você também, então foi algo muito interessante. Outra coisa que eu queria perguntar rapidamente, nós já estamos praticamente encerrando aqui, é sobre rápido. Eu queria rápido porque eu queria sair um pouco desse campo que eu vou tocar agora, que é político, é. e voltar depois e encerrar com o campo da espiritualidade. Mas qual o recado que você dá para a direita, para a esquerda e para o centro, que hoje está essa panela fervendo no Brasil, de direita, de esquerda, de centro? Claro que isso aí seria uma conversa para a gente aprofundar um pouco mais somente esse tema, qualquer dia desse aí, da onde nasceu direita e esquerda lá, né, da queda da Bastilha na França e depois através do Muro de Berlim e tal. Mas qual o recado que você, como estudioso, você que está também junto aí na frente com alguns políticos também, está até com o governador do seu estado, qual o recado que você dá para a direita, para a esquerda e para o centro hoje no Brasil? A questão é a seguinte: política é a arte de gerenciar os povos, né? Então, para que né, você vai lá na Polis, né, lá no Aristóteles, né? Então, você vai ver que né, para que uma sociedade viva de forma harmônica, né, ela precisa de ter a consolidação dos poderes. E nós aqui vivemos num regime democrático, né? Apesar que hoje o STF não demonstrou muita democracia, não, né? O STF fazendo papel de polícia chega a ser engraçado, né? Então, não sei se é engraçado ou é mais para chorar, né? Porque o STF, na verdade, eles têm a responsabilidade, são os três poderes, né? Poder executivo, legislativo e judiciário. O poder judiciário, ele tem a tarefa de manter a Constituição, né? Quem faz o país funcionar, né, é o poder executivo, né, e o poder legislativo é que fazem com que as leis, né, funcionem. Então, na verdade, essa questão da polarização, na verdade, nos Estados Unidos a polarização é muito mais forte. Você tem democratas e republicanos. Até a roupa, né, a cor da roupa, a comida, né, lá na cultura americana é muito mais forte. No nosso caso aqui, nós somos muito incipientes na política, né? Por exemplo, nós não temos 100 anos ainda de voto, né? A mulher para votar não tem, acho que não tem 40 anos, então nós estamos aprendendo, né, todo esse ambiente, todo esse manejar político de posicionamento e etc. Por essa questão de ter um povo com baixa educação, facilmente nós
somos envolvidos, né, por propostas, às vezes até descontextualizadas da realidade que o nosso povo vive. Então, evite a polarização, procure entender de que o governo ele tem que ser um governo que promove a liberdade, tem que ser um governo, por exemplo, vivemos numa sociedade plural, é um governo que promove o debate. Por exemplo, tem algumas agendas, né, que nós não pactuamos, por exemplo, nós não somos a favor do aborto, nós somos a favor da vida, nós somos a favor da família tradicional, nós somos a favor da liberdade, nós somos a favor de que as pessoas tenham a mesma oportunidade da vida. Então, são 35 partidos, pastor Carlos, aqui no nosso país, 35 partidos, você imagina um negócio desse, né? Nós tivemos uma questão agora tão assim, por exemplo, nós temos os fundos partidários, né, que os deputados, os congressistas, eles votaram e não abriram mão de um centavo do fundo partidário para ajudar nas questões da virose, da pandemia que nós estamos passando. E não se debate isso na sociedade, porque você não mexe, né, naquilo que lhe pertence, entendeu? Então, cabe a nós identificarmos aspectos dentro da política onde nós podemos fazer diferença. Por exemplo, eu sou da educação, então, por exemplo, eu já tive várias situações para assumir cargos públicos, já recebi até nomeação, mas se não é dentro de uma área onde eu posso fazer influência, onde eu posso fazer diferença, não aceito. Então, são situações onde cada pessoa ela tem que entender qual é o seu papel, entender as agendas, né? Por exemplo, eu acho que vale a pena, como você mencionou, uma outra conversa, só uma conversa política, porque o nosso segmento religioso é muito vulnerável, é muito encantado. Por exemplo, quando você leva um microfone, quando você leva uma oportunidade, as pessoas se encantam com o governador, com o prefeito, com o presidente e coisas desse tipo. E nosso papel tem que ser um papel de influência na sociedade. Eu não sei como é que está o nosso tempo. Não, tá aí, o nosso tempo tá encerrando. Eu quero agradecer ao pastor Cícero, acho que foi bom, foi rápido, né? E tinha outros tempos aqui, como um recado para a mídia, um recado para as pessoas que não têm casa para morar, um recado para os doentes, um recado para os teólogos, né? Hoje essa discussão aí tão complicada, um recado para os pastores, um recado para as pessoas que sofrem. Então, nós tínhamos uma série de questões aqui que realmente não dá mais para a gente continuar, mas vamos talvez voltar de novo essa conversa e quem sabe até fazer um livro disso tudo aí, né? Um livro de recado. Então, quero Isso mesmo, nós agradecer. estamos combinados, né? Estamos combinando para fazer um livro mesmo, né? Já estamos combinados. Quero agradecer a todos os pastores que estão aí na live, quero agradecer a todos os irmãos, que Deus abençoe, e deixa a palavra final aí rapidinho para o pastor Cícero, que Deus abençoe a sua vida. Sim, muito obrigado aí aos pastores, pastor Eurípides, né, com um amigo de muitos anos, já fez várias capas dos meus livros, né, lá acho que ele está lá em Uberlândia, lá naquela região, um abraço aí. Eu acho que vale a pena nós fazermos uma outra live, porque nós precisamos conversar sobre o que é ser pastor, nós precisamos conversar sobre o que é ser igreja. Por exemplo, nós temos um grupo das igrejas, não são todas as pessoas das igrejas que acessam live, que têm acesso a computador, que tem um celularzinho que dá para conversar. Tem muita gente no limbo aí, né? As igrejas estão voltando, mas vocês estão pensando que é 100% que está voltando muito pouca gente. Então, como é que os pastores vão ter que trabalhar nesse sentido para regimentar esse povo novamente? E qual é a configuração de igreja que nós vamos precisar desenvolver pela frente? É verdade. Obrigado, pastor Cícero, foi uma bênção. Um monte de gente aí dizendo para a gente encerrar e continuar de novo, mas a gente vai fazer isso outra vez. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu ministério e também o seu trabalho aí na frente de uma instituição grande como a Uninter no Brasil, né, como um professor, como um acadêmico. Que Deus abençoe a sua vida e estamos juntos aí e vamos fazer mais live. Fica na paz de Jesus. Um abraço a todos.